Chegamos na tão desejada, criticada, mal compreendida, temida, mas querida adolescência. Esse período tão importante da formação de um indivíduo, tão importante na formação de um caráter e de que a gente lembra com tanto saudosismo. Essa fase é uma fase muito importante que muitas vezes fica um pouco esquecida pelas pessoas. Então, fica nesse vídeo até o final. Se você é adolescente, se você tem filho adolescente, ou se você conhece alguém que seja adolescente, e se você conhece alguém que tem filho adolescente também, ó, já compartilha esse vídeo com todo mundo, porque eu vou dar algumas ferramentas muito simples, mas poderosas de como você pode passar por esse período de quarentena com mais leveza e paz no coração. Para quem não me conhece, eu sou Luana Lemos, psicóloga familiar, e esse canal foi feito por mim para poder ajudar você a lidar de forma mais equilibrada no seu dia a dia, consigo mesmo e com todas as pessoas que estão ao seu redor. Ó, já clica no gostei aqui de baixo, que tem um joinha assim, para poder o YouTube saber que esse vídeo é legal, que ele tem um conteúdo bacana, e espalhe ele para mais e mais pessoas, tá bom? Esse é o último vídeo de uma série de 3 que fala um pouquinho sobre como lidar com as crianças e adolescentes na quarentena. Não só na quarentena, mas durante a vida. Lembrando um pouquinho da nossa adolescência, a gente pode pensar que a gente era muito mal compreendido. A minha adolescência foi marcada por um isolamento muito grande, uma falta de pertencimento. Eu não me sentia cabendo em lugar nenhum. É uma fase de realmente muitas dúvidas para o adolescente. E se a gente, quanto pai e mãe, souber conduzir essa fase de forma mais leve, a gente vai estar com certeza tendo adolescentes mais tranquilos, e a paz e a harmonia em casa vai prevalecer, tá bom? Se você tem filho, adolescente, ou se conhece um adolescente que tá em desequilíbrio, procura ajuda. A gente tem profissionais que trabalham com isso, né? E pessoas que possam estar ajudando nesse processo de como lidar com esse adolescente em casa, principalmente nesse período de quarentena, em que as pessoas estão muito ansiosas, depressivas, os sintomas emocionais estão surgindo de forma muito intensa. O adolescente precisa ser olhado com muito mais cuidado. Fazendo um pouquinho de uma retrospectiva do que a gente falou nos outros vídeos, do primeiro e do segundo setênio, segundo Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, que do 0 aos 7 anos, a criança está constituindo o seu corpo físico. Vai constituir esse corpo físico através dos processos de imitação, fantasia e movimento. Ela é corpo. A máxima desse período é o mundo é bom. Dos 7 aos 14 anos, ela já está constituindo o seu corpo etérico. Esse corpo etérico são as suas forças vitais. E ela vai estar constituindo esse corpo etérico através de imagens, aparências e conceitos. A autoridade do adulto nesse período é muito importante. E a máxima desse período é a beleza do mundo. Então, o mundo é belo. Agora a gente entra no terceiro setênio, o adolescente de 14 a 21 anos. A entrada dessa adolescência é marcada pela puberdade, pela mudança do corpo físico. Nasce um novo corpo, uma mudança, né? Nascimento de pelos, mudança de voz, crescimento, crescimento dos seios na menina, a primeira menstruação na menina. Então, é marcado por algumas mudanças do corpo físico, e essas mudanças vêm com muitas inseguranças para esse adolescente e ao mesmo tempo com muita vontade de ação. Nasce também o corpo astral, então o sentir da pessoa, as emoções passam a ser desconectadas do adulto. Então ele passa a ser autor das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos. A máxima desse período é: o mundo é justo e verdadeiro. Por isso ele precisa muitas vezes romper com a base, com a família, para poder ele encontrar os seus próprios ideais, a sua própria verdade. Se a mãe e o pai, eles conseguem perceber, ter empatia por esse período em que ele precisa romper e e permitir esse afastamento de certa forma, o processo vai ficando muito mais leve para todo mundo.
volta dos 18 anos, ele sente um chamado, uma convocação para atuar no mundo. E aí, aos 21 anos, no final desse processo, ele se torna autor da sua própria vida, para poder conseguir realmente ter ação no mundo, fazer no mundo. Ele se sente protegido com seus pares, com sua própria tribo. Então, aquela tribo que começou a ser formada no segundo setênio, que a gente estava falando um pouquinho, que ele começa a perceber o outro, que ele começa a se reconhecer nos seus pares, agora no segundo setênio, ele se infunde aos seus pares. Por isso os adolescentes muitas vezes estão se vestindo igual e tudo mais. A proteção dele está com a sua própria tribo. Então o pai e a mãe, eles passam a ser muito secundários. O educador, que no segundo setênio era marcado pela figura de autoridade, ele precisava vivenciar esse adulto que passava essa autoridade, já não serve mais para o terceiro setênio. O adolescente precisa de liberdade, ele precisa vivenciar essa liberdade, mas com responsabilidade. Se você consegue conduzir todo esse processo, desde o nascimento da criança até a fase da adolescência, de forma equilibrada, você vai ter um adolescente que tem possibilidade de viver com essa liberdade, ainda mais assistida, sempre sendo monitorado, olhado. O adulto precisa estar observando, mas de longe. Permitir que o adolescente vivencie suas próprias verdades, encontre as suas próprias verdades. Como é que a gente pode viver com esse adolescente na quarentena? Que essa pessoa que tá ali, indo para o mundo, ele precisa estar no mundo de uma forma tão intensa, agora mais do que nunca. Ele está querendo atuar no mundo, ele está querendo impor os seus próprios ideais. Aí ele se vê nesse período agora na quarentena, isolado, sem poder sair de casa, sem poder encontrar com seus amigos, com a sua própria tribo, que é quem lhe permite estar protegido, e ele não pode fazer. Então, por isso, é importantíssimo a gente, enquanto pai e mãe, perceber essa necessidade e ter empatia a isso e acolher. O educador, ele deve ser cuidadoso, empático, acolhedor e respeitoso para esse processo. E mais do que isso, o olhar empático é conseguir observar, inclusive, quando esse adolescente está precisando de ajuda, né? Em primeiro momento, ele precisa de respiro, ele precisa de espaço. Eu lembro muito de quando eu era adolescente, eu passava horas no telefone com amigos. Eu lembro minha mãe falando, nossa, não larga esse telefone, não larga esse telefone. Mas era o que eu tinha naquele período. E agora, né, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, no celular o adolescente tem a possibilidade de estar em conexão com o universo, né? Então, ele vai estar participando de lives, ele vai estar vendo vídeo no YouTube, ele vai estar conversando com seus amigos no WhatsApp, e ele precisa disso. Por quê? Porque ele precisa estar vivenciando esse estar, essa atuação no mundo exterior. Mas ao mesmo tempo a base tá ali, o adulto tá ali. E o adulto precisa ter equilíbrio de entender que ele passa a não ser mais tão incrível como ele era até lá por volta dos 10 anos da criança. Ele é o incrível, o adulto ele é uma figura de autoridade incrível. Lá pros 14, 15, 16 anos, ele deixa de ser incrível e passa a ser ultrapassado. Por quê? Porque é um novo que tá surgindo, é um novo que tá vindo. E isso é mágico, isso é incrível. O respiro é necessário para todo mundo da casa, né? Então, ele vai se fechar no seu mundo. Isso é essencial para ele se conectar, para a conexão dele com o mundo, tanto interior dele com ele mesmo, e quanto do mundo exterior, dele com o mundo, dele com as pessoas em volta, né? E se a gente consegue dar esse respiro, na hora que a gente chamar esse adolescente para estar ali naquele contexto familiar, é muito mais fácil dar espaço e dialogar sem julgamento, sempre essa pontinha de julgamento de dizendo que ele tá fazendo tudo errado. Tomar muito cuidado com isso. Mas nessa fase a gente sabe, infelizmente, que existem, né, muitos casos de suicídios, de depressão, as doenças emocionais e físicas surgem muito nessa faixa etária, então é importante a gente estar atento aos sinais de quando esse adolescente possa estar precisando de ajuda. Agora,
chegamos ao final do vídeo para 3 dicas muito simples e práticas para você poder estar lidando com o seu adolescente em casa. A primeira ferramenta é: façam refeições juntos. Então, nesse período de quarentena, o momento das refeições, ele é importantíssimo para você poder tá tendo essa conexão com o seu adolescente. É o momento de você estar dialogando, de estar conversando, de estar trocando, de estar tendo esse momento em família mesmo. Às vezes o adolescente não tá afim, mas é importante você conseguir colocar esse limite na casa. Essa é uma regra da casa. Na hora de comer, é hora de estar todo mundo junto. Não vai comer no quarto, né? Hora de comer é a hora de compartilhar. É um momento de realmente conexão com a família. A segunda ferramenta que eu vou dar é diálogo. Ouça, pergunte, conversa. Esteja aberto a construir junto, porque é só através do diálogo, através da conversa, da escuta, que a gente pode ter empatia por essa fase. Então, se você consegue ter uma relação de diálogo com o seu filho, com certeza ele vai se sentir mais pertencente ao contexto familiar. A terceira ferramenta que eu vou dar é: como eu falei no segundo vídeo, né, falando um pouquinho dos pré-adolescentes, agora nessa fase, é importante a gente dar tarefas muito bem determinadas para esse adolescente. Ele precisa ter liberdade com responsabilidade, lembre. Então ele precisa entender que ele não está sozinho no mundo, né? Então ele tem que compartilhar daquela casa, né? Tem que ter as tarefas que ele vai poder fazer na casa. Ele não está sozinho. O senso comunitário é importante. E além das tarefas, é importante ter ações para o próximo, né? De como que ele pode estar ajudando o mundo e fazer algo pelo próximo, né? De cuidar do próximo, de fazer algo a mais. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído um pouquinho com você, nem que seja para você ter lembrado um pouquinho da sua adolescência, como foi a sua adolescência, como foi esse processo para você. É uma fase que a gente tem realmente muitas recordações, e então, se a gente for lembrar, vai vir muita nostalgia, às vezes muita dor também, porque a adolescência também é uma fase muito difícil. E como foi essa adolescência para você? Como que como que você se sentia acolhido na sua casa? E como que você quer acolher o seu filho nesse período? Eu acho que esse é o recado que eu queria dar hoje. E se inscreve no canal para que você consiga saber sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Um beijo e até a próxima!